Oi, aqui é a Magda, do canal Interiores Exteriores, e neste episódio vamos conversar sobre a percepção de interiores e arquitetura, um pouco através da ótica dos blocos Lego. O livro mais recente do Philip Springer, Hora Cinzenta, Tempo para uma Nova Arquitetura, me motivou a gravar este vídeo. O título fala por si só. Acho que certas visões e perspectivas apresentadas neste livro definitivamente precisam ser popularizadas e é possível que eu volte a mencioná-lo mais de uma vez, mas hoje quero me concentrar em um tema específico, que também vou deixar aqui. Foi abordado. Ou seja, ele. A percepção de interiores e arquitetura é um pouco como blocos de Lego. Muitas vezes não percebemos isso, mas, de modo geral, os custos ambientais das atividades do setor de construção e reforma são realmente muito altos. Também são gerados muitos resíduos com os quais, às vezes, não sabemos o que fazer depois. Pensem em quanto entulho havia em Varsóvia após a guerra. Com eles, utilizando parte do material, reconstruíram bairros inteiros. E mesmo assim, ainda havia muitos escombros com os quais poderiam ter feito vários montes em Varsóvia. E isso realmente impressiona. Era muita coisa. Enquanto isso ainda é uma pequena porcentagem do que é gerado a cada ano só na Europa. Claro, o tema do futuro da arquitetura e de como construir, ou mesmo se devemos construir, é muito amplo. Recomendo que leiam o livro completo disponível em nossa loja. No entanto, eu gostaria de me concentrar agora nesse aspecto mais específico, ou seja, abordar o design e a realização de certos projetos da mesma forma que os blocos de Lego são construídos. Ou seja, temos uma construção de Lego e se quisermos mudar algo, simplesmente destacamos as peças, encaixamos de outra forma e a construção continua legal. Vocês sabem do que estou falando. É simplesmente fácil. Mudanças. Cada peça pode ser reutilizada após desmontada. Mas será o mesmo com nossas casas? Nem sempre. Algumas coisas podem ser reutilizadas. Quando desmontamos uma porta antiga, coloque no ALX, ofereça de graça, e você vai ver que, pelo menos nas grandes cidades, alguém aparece rapidinho para pegar. Vocês desmontam os painéis? Provavelmente também alguém vai aparecer para pegar rapidamente, mesmo que seja um piso usado há anos, que nem está em um estado perfeito. Sério, essas coisas podem ser reutilizadas e muitas vezes são simplesmente jogadas fora. Mas isso mostra que essas coisas têm potencial para serem reutilizadas. E isso é ótimo. Mas será que alguém realmente reutilizaria uma parede de drywall desmontada? Provavelmente não. Mas uma parede de tijolos pode ser desmontada. E vejam que os tijolos de prédios antigos muitas vezes são realmente reutilizados. Aliás, tábuas e tijolos de demolição, nos últimos anos, estavam muito na moda e eram muito procurados. Porque, usando esses materiais, podemos criar, realmente, um interior único, cheio de personalidade e inigualável. Esses materiais têm muito charme e podem ser reutilizados. Pensem nos quadros que penduramos em casa. Quando colocamos um gancho, penduramos o quadro. Depois de um tempo, quando quisermos mudar o quadro de lugar, simplesmente vamos tirá-lo do gancho. Podemos preencher o buraco deixado pelo gancho e pendurar o quadro em outro lugar. E se colássemos esse quadro com cola de montagem? Outra pergunta: seria possível desmontá-lo depois e usá-lo em outro lugar? Definitivamente não. E quantas coisas nas nossas casas estão montadas exatamente desse jeito? Os móveis planejados nos dão uma ótima possibilidade de aproveitar ao máximo o espaço disponível. Mas, por outro lado, muitas vezes são feitos de um jeito que não dá para adaptá-los facilmente às necessidades que vão mudando. Quando compramos móveis modulares, geralmente podemos, em primeiro lugar, mudar a disposição deles conforme precisamos, vender uma parte, comprar outra, podemos mudar a altura das prateleiras. Móveis planejados não oferecem essas opções e, ao querer trocá-los, primeiro,
é difícil encontrar uma utilidade para ela em outro lugar. E, em segundo lugar, pode estar instalada de uma forma que não seja possível desmontá-la sem danificá-la. Muitas vezes nem pensamos nessas coisas. Muitas vezes admiramos os projetos dos designers, que parecem espetaculares e são, sabe, tão espaçosos. Uau! Isso impressiona e muitas vezes é realmente um fato. O interessante é que não posso afirmar que um estilo de design seja ruim. Não é isso que quero dizer. O que eu quero dizer é que algumas soluções são muito pouco flexíveis, muito pouco universais e muito difíceis de adaptar a uma vida em constante mudança. Também tenho experiências assim ligadas a este apartamento onde moro, que é bem específico. Quem viu o tour pelo apartamento, um ou outro, sabe como ele é. O espaço agora é muito patchwork, porque esse apartamento foi projetado e realizado para um estilo de vida totalmente diferente, um estilo de morar diferente do meu, então esses dois mundos colidiram. E se alguém tivesse feito esse apartamento menos estiloso, mais comum, com certeza seria muito mais fácil para mim adaptá-lo ao meu gosto sem grandes investimentos do que agora, quando essas soluções estilosas já foram implementadas. Como exemplo, vou citar o teto do quarto do meu filho, que era semicircular, com várias luzinhas que imitavam estrelas. E nesse teto havia uma pintura do céu, era pintado à mão, era praticamente um mural no teto. Parecia legal, quero dizer. Claro, algumas pessoas gostam, outras não. Algumas acham brega. Na minha opinião, foi feito com muito capricho e, de certa forma, foi bem pensado em termos de estética, e eu valorizava isso. Bom, vocês sabem, nem todo mundo pode ter uma pintura feita por algum artista no teto, e isso é, de certa forma, um acabamento premium. Não são quadros. Não são atemporais. E surgiu um problema com essas luzinhas. Primeiro, não havia lâmpadas de LED que fossem do mesmo tamanho e se encaixassem perfeitamente ali. Então, era difícil adaptar esse teto, essa iluminação, para um consumo de energia menor, como esperaríamos hoje em dia da iluminação. Em segundo lugar, esses suportes das lâmpadas quebravam facilmente e não dava para consertar ou trocar. Na verdade, não tinha muito como acessar esse teto. Pode-se dizer que dava para cortar um pedaço e, com algum equipamento especializado, alcançar mais fundo. Como não alcanço com as mãos, teria que ser de outro jeito. Remotamente, com algum tipo de pinça. E eu imagino que existam essas construções robóticas. Mas, para ser sincera, nunca conheci um especialista que faça esse tipo de coisa. Já que o serviço seria demorado e especializado, eu imagino que não estaria dentro do orçamento que eu tinha em mente. E ao invés de consertar esse teto, eu simplesmente tive que trocá-lo. Então eu demorei muito para fazer qualquer coisa com esse teto, mas quando chegou ao ponto de, sei lá, a cada terceira vez que eu acendia a luz no quarto, os disjuntores do apartamento desarmavam, eu não pude mais esperar e, aproveitando que as crianças estavam viajando, simplesmente removi esse teto. Para remover esse teto, não contratei equipe. Fiz quase todo o trabalho sozinha, com alguma ajuda de pessoas próximas. Tudo isso não custou nem R$1.000. Muito entulho para levar ao ponto de coleta, muito trabalho, mas felizmente o custo não foi tão alto. Compra de cabos, compra de tinta, a maioria das ferramentas eu já tinha, então deu para fazer isso relativamente barato, para uma reforma. No entanto, se fosse uma luminária comum e ela quebrasse, eu poderia simplesmente comprar uma nova e trocá-la em, digamos, 1 hora, e não passar 2 semanas andando na poeira, porque está acontecendo uma reforma em um dos quartos do apartamento. Na verdade, aqui não se trata nem do custo financeiro, nem do custo do trabalho que precisa ser feito, mas sim dos custos ambientais. Foram vários sacos de entulho. E para quê? Somos inundados por várias inspirações fantásticas e não estou desmerecendo nenhuma delas.
acho que são necessárias para que possamos nos preparar bem para a reforma e fazer o apartamento do nosso jeito, para muitos anos, de forma que fiquemos satisfeitos. Por outro lado, também acho que isso pode ter um efeito contrário. E enquanto não estivermos conscientes disso e não encararmos de forma bem reflexiva, infelizmente as consequências podem ser desastrosas. Por outro lado, eu sinto que, antes de fazermos mudanças frequentes em nossas casas, o que nos impede são apenas o dinheiro. Então, se temos acesso aos fundos necessários, nada nos impede de trocar a cozinha até a cada 3 anos. Por que não? Quem vai nos impedir? Pode ser mais confortável? Posso gostar mais? Pode ser mais agradável para mim? Então, por que devo negar me sentir melhor em casa, não é? Por um lado, sim, é legal que a gente se sinta bem nas nossas casas. Mas, por outro lado, onde está esse limite? Acho que isso resume bem a citação da capa. Ainda é conforto se percebermos que, para garanti-lo, estamos reduzindo significativamente as chances dos nossos filhos lidarem com a catástrofe climática? Será que o conforto ainda terá o mesmo sabor para nós, então? Vou encerrar aqui, sem sugerir soluções concretas. Eu simplesmente incentivo vocês a olharem para nossos interiores, exteriores, jardins justamente através do prisma dos blocos de Lego, pensando no que poderá ser reutilizado mais uma vez. O que vamos deixar para trás. Fiquem bem, tchauzinho.